dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estão preparados para mais uma aula de matemática? Então vamos lá! Hoje nós iremos falar sobre volume. Ao longo da história, surgiu a necessidade de calcular o volume de alguns objetos. Consequentemente, também surgiu as unidades de medida do volume. Professora, mas o que é volume? E quais são as unidades de medida dele? Então, podemos definir como volume o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância, tá certo? Segundo o Sistema Internacional de Unidade, a medida padrão do volume é o metro cúbico. Professora, mas por que se utiliza a unidade cúbica? Por que o metro é elevado ao expoente 3? Então, gente, volume ele é tridimensional. Ou seja, a gente já estudou sobre o metro linear, que é o comprimento, já estudamos sobre o metro quadrado, que é utilizado para medir a área, né? Que necessita de comprimento e largura, tá certo? Agora a gente vai ver o volume, que é o metro cúbico, que se utiliza as três dimensões, comprimento, largura e altura, ok? O paralelepípedo, ele é um sólido geométrico, contém três dimensões, né, que é o comprimento, a largura e a altura. Por isso, por conta dessas características, ele também contém volume. Aqui temos uns exemplos. A caixinha de remédio é um exemplo, tá certo, de um paralelepípedo. Essa caixa de sapato também é um exemplo de um paralelepípedo. Vocês podem observar que essa caixa de sapato tem comprimento, largura e altura, né? Contém essas três dimensões. A gente consegue calcular qual é o volume, tá? Qual é o espaço que essa caixa ocupa e qual é a capacidade dela de comportar qualquer substância, ok? Como fazemos para calcular um volume de qualquer objeto? É bem simples, a fórmula é super fácil, tá? Volume é igual o produto dessas três dimensões, ou seja, a multiplicação do comprimento vezes altura vezes largura, tá certo? Vamos ver agora o exemplo. Aqui temos um paralelepípedo, tá certo? E tá pedindo para calcular o volume dele. Esse paralelepípedo ele tem 5 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Como é que faz para calcular o volume? É bem simples, né? A fórmula é V igual C vezes L vezes H, tá certo? Então, a gente vai fazer 5 vezes 6 vezes 3. 5 vezes 6 é igual a 30. 30 vezes 3 é igual a 90. Então, o volume desse paralelepípedo é de 90 centímetros cúbicos. Além do metro cúbico, o volume ele contém seus submúltiplos e os múltiplos. Os submúltiplos eles são utilizados para medir o volume de coisas menores, tá certo? Que é utilizado o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Já os múltiplos é utilizado para calcular espaços maiores, que é o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. Cada unidade de medida dessa é 1000 vezes maior ou 1000 vezes menor do que a outra, tá? Se a gente quer transformar do maior para o menor, a gente multiplica por 1000. Se a gente quer transformar do menor para o maior, a gente divide por 1000. Se eu quero transformar 1 metro cúbico em 1 decímetro cúbico, eu multiplico 1 vezes 1000. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetro cúbico, ok? Agora, se eu quero transformar 1 metro cúbico em centímetros cúbicos, como é que eu faço? Eu primeiro transformo em decímetro cúbico, né? Multiplico 1 vezes 1000, que é 1000, e depois multiplico novamente por 1000, que vai dar igual a 1 milhão. Então, 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos, certo? Agora, se eu tenho 1 centímetro cúbico e quero transformar em 1 metro cúbico, eu divido.
por 1000, tá certo? Então, primeiro eu divido por 1000 para transformar em decímetro cúbico. Aí, novamente, eu divido por 1000, que é para chegar em metros cúbicos. Tá certo? Então, entenderam direitinho o que é volume e quais são as suas unidades de medida? Sim? Então, até a próxima videoaula. Conto com vocês!